Estamos ao vivo mais uma vez aqui para uma live espetacular. Eu sou Georgia Mesari e ajudo você a prosperar todos os dias em todas as áreas da vida de forma exponencial, principalmente agora em 2024. Depois de amanhã estaremos já nessa energia do novo ano, que na verdade é só uma representação, porque o ano para mim já chegou, faz tempo e a coisa não para. Então, se você quer hoje, nesta live, saber tudo que você precisa saber e fazer para romper os limites, para prosperar de forma sobrenatural, exponencial, além da curva em 2024, vem comigo nessa live. Eu convido você, assim como essa live é uma live de transbordo da aula do meu mentor, Matheus Ribeiro, que está dando aula todos os dias essa semana, no seu canal do YouTube, no seu Instagram. E se você não gosta de acordar um pouquinho mais cedo, eu acordei por você, eu compilei esse conteúdo e estou trazendo aqui nesse transbordo, porque eu sei como é que funciona as leis do universo. Quanto mais a gente transborda na vida das pessoas e ajuda a transformar a vida das pessoas, a gente prospera mais rápido. Do universo, Deus traz para nós a medida, na mesma medida que a gente transborda para outras pessoas. Então, se você quer prosperar mais rápido, também transborde você também. E eu convido você a ir aqui nesse botão do transbordo, nessa seta que tem aqui embaixo, e compartilhar essa live com as pessoas que você sabe que precisa desse conteúdo, que querem realmente fazer um 2024 exponencial, que querem ter uma vida diferente e querem crescer 10 anos em um, expandir a consciência, liberar as suas emoções, seus bloqueios, suas crenças limitantes, ativação espiritual, caminhar aí com Deus para não caminhar sozinho, fazer network, aprender coisas novas que precisa aprender para dar sequência e crescer no seu negócio. Então, eu convido você a fazer esse transbordo também. E eu vou fazer aqui o meu transbordo também, convidando pessoas da minha rede que eu sei que precisam. Então, vamos lá. Você faz aí, eu faço aí, enquanto as pessoas estão chegando, enquanto o Instagram está convidando as pessoas para vir para cá. Nós vamos fazer aqui a nossa parte também. Porque muitas pessoas precisam saber disso, não têm consciência que é importante romper limites, tirar a tampa do estupim aí, que precisa realmente estourar essa tampa para a gente progredir e prosperar. Então vem comigo, vamos convidando o pessoal, as pessoas que você sabe que precisa desse conteúdo. Aí, tal. Vamos convidar aqui, ali. Muito bom. Acho que deu. Acho que de hoje é isso. As pessoas que eu sei que vai ser muito bom, que estão querendo crescer, querendo realmente uma transformação em 2024, eu já convidei daqui na minha rede. Então faça o mesmo. E a aula hoje foi fenomenal, né? Mas seja bem-vinda, Anne, as pessoas estão chegando. Acabei de fazer o convite, transborde você também. Convide outras pessoas para vir para cá nessa live. Essa live hoje vai ser sobre romper os limites. Vamos romper limites de tudo aquilo que a gente precisa para prosperar. Seja bem-vinda, Zélia. Para prosperar agora em 2024. E na aula de hoje, Matheus Ribeiro trouxe tudo que a gente precisa realmente pensar, refletir naquilo que a gente precisa olhar para dentro e o que a gente precisa romper para fazer um 2024 exponencial. Seja bem-vinda, boa tarde, Zélia, boa tarde a todos que estão chegando aqui. Então vamos começar? As pessoas vão chegando, depois essa live fica salva aqui no Instagram e também eu replico no YouTube. Deixa eu só endireitar aqui que tá torto esse negócio.
Agora sim, acho que agora vai. Assim, vamos lá. Vamos lá. Ok. A pergunta é: o que está bloqueando você? O que você precisa romper de limite para ter um crescimento exponencial em 2024? É sua mentalidade pequena? É seu perfeccionismo? É sua preguiça? Sua passividade? Falta de motivação? Falta de energia? Falta de pessoas para caminhar com você? O que está pegando aí? O que está bloqueando você? É sobre isso que a gente vai falar. Então eu convido você a refletir e escrever. Não só usar a mentalidade, mas como escrever e também verbalizar as coisas que você precisa identificar que estão te limitando. E identificar as coisas que você precisa para avançar também. Então, eu já venho logo com atividades para você fazer. Porque se você não botar a mão na massa, você não vai sair do lugar. Então, não adianta ficar aqui só na teoria, enchendo o cérebro de gordura, de conhecimento que não vai te levar do nada para lugar nenhum. Então, a gente precisa realmente botar a mão na massa. E eu faço esse convite para você, identificar o que está te limitando. E depois escrever o que você precisa para avançar. Tá bom? Mentaliza, escreve no seu caderno de 10 matérias do autoconhecimento e verbaliza. Fala com a boca, põe para fora, tá bom? Vamos lá, a gente precisa ter objetivos potentes, a gente tem que saber a causa daquilo que a gente quer pra gente, aonde a gente quer chegar, a gente precisa ter propósito, a gente precisa ter concentração, a gente precisa ter força, poder, efetividade, constância para construir algo relevante na nossa vida, certo? Quando a gente quer uma casa, e eu tô falando de uma casa no momento, uma casa material, a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter força, a gente tem que ter concentração, a gente tem que colocar energia, a gente tem que colocar foco, a gente tem que fazer economia, a gente tem que fazer várias coisas, e tem que mesmo. É a mesma coisa uma família. Se a gente quer construir uma família, a gente tem que se concentrar nisso, tem que colocar uma força ali no sentido de energia, mentalizar, escrever, verbalizar, escolher, frequentar ambientes, conhecer vários tipos de pessoas. Tem que ser efetivo naquele propósito. O propósito é o quê? Casar, é ter filhos, é construir uma família. Então, se a gente está perdido, se a gente não sabe o que a gente quer e a gente não sabe nem para onde está indo, a gente não sabe nem os nossos bloqueios que estão impedindo de chegar lá. E é justamente esse passo que antecede isso que eu estou aqui para trazer clareza para você. E eu vou começar com uma passagem de Jeremias, que já está até aqui, 17, versículo 7 até o 8, que diz o seguinte, que faz todo sentido, ó. 17, 7. Vamos lá. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. O que isso significa? Que na verdade você foi plantado por Deus aqui, você foi plantado por Deus para dar frutos. Você é o fruto de Deus e você foi plantado como uma semente para crescer como uma árvore frutífera e para dar frutos. Então a gente precisa estender essas nossas raízes para o ribeiro, para que elas possam realmente estar firmes na terra, nutridas, para que elas cresçam. E como é que a gente faz isso? Confiando no Senhor.
fazendo o que precisa ser feito e confiando no Senhor. Aí sim a gente dá frutos. Eu sei que é uma analogia bem interessante, mas foi exatamente assim que o professor passou para mim e eu estou passando para vocês, porque eu achei fantástica essa analogia. Então, todo aquele que confia no Senhor é um bem-aventurado, porque deposita em Deus a sua fé, a sua esperança, porque não teme o calor, não teme a sequidão, não teme o sol, não teme a chuva, nada perturba. Tem o sono, né? Como Jesus no barco, um sono tranquilo da confiança na fé no Senhor. Seja bem-vinda, Edmara. Não, Edmara Alexandre, seja bem-vinda. Então, é muito importante que a gente tenha essa passagem como um chamado de Deus para nós. Bom dia. Um chamado de Deus para nós, porque nós somos a semente. Nós somos a semente plantadas pelo Senhor. Mas em que solo a gente está plantando? Um solo árido, duro? Um solo fraco? E é sobre isso que a gente vai falar. E vou trazer mais uma passagem aqui de João 15:16. Deixa eu procurar aqui na minha My Bible. Está em Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha que coisa mais linda. Seja bem-vindo, Jorge, meu xará. Seja bem-vindo, Carlos, Edmar, Alexandre, seja bem-vindo. Então, essa passagem de João 15:16 é uma passagem que diz: que não fomos nós que escolhemos, Deus nos escolheu. E se você é um escolhido também, não permita ficar na estagnação. Não se permita colocar essa semente que você é em chão batido, em chão que não cresce, em chão que não vinga. Então, a gente tem que saber aonde a gente está colocando a nossa semente. Se você tem bloqueios e tem limites que precisa estourar essa tampa para realmente ser exponencial em 2024, a gente precisa saber aonde estamos colocando as nossas sementes, porque senão não vai dar frutos. Então, o que está te impedindo? O que está te bloqueando, limitando? É estagnação? Talvez hoje muitos de nós estejamos um pouco estagnados, um pouco na preguiça, um pouco sem motivação, caminhando sozinho, mas esse estado que a gente está, não é que a gente está, não define a gente. A gente é, em essência, a semente que dá frutos, mas a gente tem que saber o solo que a gente está plantando ele. Todo escolhido é um designado. Deus, o que é isso? Deus dá uma missão para nós. Quando a gente é designado, é porque Deus deu uma missão para que a gente possa ir e dar fruto. O que é dar fruto? É prosperar, é reinar, é governar, é dar resultado na vida. Isso só acontece se a gente for além dos nossos limites. E muita gente não entendeu isso ainda, como é que a coisa funciona. Obrigada a você, Jorge, por estar aqui, maravilha, bênção para você também. Ah, Edmar, você acredita que eu estou aprendendo agora, há muito pouco tempo, depois que eu comecei a caminhar com o Matheus Ribeiro, essa parte da teologia, mas eu entendo que eu fui preparada para isso por muito tempo, porque eu tenho uma certa facilidade
de não só de sentir a palavra, mas também de explanar. E eu estou usando ele como um modelo. Ele é uma pessoa que eu estou modelando. E sugiro que vocês modelem também. Gratidão por estar aqui, para sua presença divina. Então vamos lá. Então João 15:16 tem uma passagem maravilhosa. E em João 15, versículo 1. Agora até me animei, Edmar. Vou lá no versículo 1. Vamos voltar aqui. João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele a corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Ou seja, a gente tem que escolher o solo certo. A gente precisa regar e plantar todos os dias, estar sempre em movimento para o crescimento exponencial, sobrenatural. E a gente só consegue isso caminhando com Deus, escutando Deus e todas as outras coisas que eu vou trazer aqui. Mas eu não quero me estender muito nessa live, não. Vamos lá. Permanecer em Deus, em Jesus, se a gente quiser realmente dar frutos. Esse é o segredo. A palavra dessa passagem é permanecer. E como? No secreto. Porque quando a gente não tira, não disponibiliza, a gente não se disponibiliza para Deus, não tem aqueles momentos íntimos e momentos secretos com Ele, como que a gente vai ter a orientação, o direcionamento, a condução de Deus? Não tem. A gente acaba entrando no automático da vida, das coisas que precisam serem feitas, e a gente vai vivendo, vai pagando conta, e vai trabalhando, vai cuidando disso, daquilo, e entra no modo automático, e aí a gente acaba caminhando sozinho. E quem caminha sozinho já sabe, cai no buraco. Então, não é isso que a gente quer pra gente, não é verdade? Então, só há crescimento no que a gente faz. Senão, só vai ter crescimento naquilo que a gente faz, na prosperidade que a gente quer pra gente, aonde a gente quer chegar, se a gente tiver crescimento primeiro na gente. É assim que funciona, a gente tem que investir na gente, a gente tem que limpar a gente precisa olhar para dentro, tirar essas árvores daninhas, essas coisas que não prestam, que estão realmente bloqueando. A gente precisa limpar e romper os limites, estourar a tampa mesmo, para a gente poder avançar. Primeiro na gente, e depois tudo aquilo que a gente toca vira ouro. É exatamente assim. Então, a gente precisa primeiro ser grande, para depois conquistar coisas grandes. É assim que funciona. Então, hoje é dia da gente desbloquear, tirar a tampa, romper os limites. E nem sempre isso é fácil, né? Nem sempre isso é fácil. Tem os processos, as catarses, é doloroso, é desconfortável, inquietante, é chato, dá trabalho. Crescer dá trabalho, evoluir dá muito trabalho, né? E não vem pronto, né? Não vem numa caixinha de presente, né? A gente tem que cavar, mergulhar, desbravar, lapidar, até que a gente possa ter aí um objetivo claro, né, um propósito, que realmente mova o nosso coração, queima o nosso coração, e a gente alcance o potencial além da curva, né, um potencial máximo aí, para que essa nossa semente exploda de vez e a gente possa realmente dar frutos na vida, para que a gente realmente dê certo. Essa é a questão. Então, você, assim como eu, a gente precisa crescer além dos nossos próprios limites. Essa é a questão. E para isso, depende de muita boa vontade, disciplina, consistência, aprender o que precisa aprender, fazer o que precisa ser feito, conexão com Deus e tantas outras coisas. Então a gente precisa crescer além dos nossos próprios limites. A gente precisa de sol, a gente precisa de luz, a gente precisa de calor, a gente precisa de pressão, a gente precisa de pressão, porque se a gente está no conforto, a gente não progride. A gente precisa de desafios para ativar a nossa fé, para a gente dar aquela balançada e dizer, opa, é aqui que eu tenho que me agarrar a Deus aqui para ter um direcionamento, senão eu vou escorregar na casca de banana de novo.
E de novo, e de novo. Então, a gente precisa de tudo isso para crescer. E também precisa de decisão, de posicionamento. Porque quando a gente decide que a gente quer crescer, que a gente quer prosperar, e é uma questão de decisão isso, decisão mesmo, do coração, dizer, eu quero prosperar, eu cansei de contar moeda, eu cansei de viver sozinho, eu cansei de ter perrengue na minha vida, eu cansei de ser empregado, eu cansei de relacionamentos abusivos, eu cansei disso e aquilo, e eu quero prosperar em todas as áreas da vida, eu vou ser uma pessoa de sucesso e eu vou dar frutos. Quando isso acontece, e é uma questão aqui de decisão, e aí a gente parte para os outros passos. É a vontade de mudar, de seguir, de aceitar a pressão, de aceitar os desafios, de que a gente realmente quer prosperar, de que a gente realmente quer dar fruto e que ninguém mais vai conseguir te parar. Mas isso tem que partir da gente num posicionamento. Em primeiro lugar, o posicionamento. Porque, como diz o Mateus, uma planta não cresce num vaso pequeno. Uma planta não cresce num vaso pequeno. A gente, com as raízes, ou a gente rompe o vaso, ou a gente vai morrer ali. Se a gente quer crescer, a gente tem que romper o vaso. Ou crescer em outro lugar, ou quebrar o vaso e ir para mais fundo, onde está a terra de verdade, para que a gente possa dar frutos e se tornar uma árvore frutífera, assim como Deus espera da gente. Foi para isso que Ele nos criou. Então, o que é o vaso pequeno? Tudo aquilo que nos bloqueia. É uma mente pequena, são os bloqueios emocionais, espirituais, aquilo que eu dei ontem na aula aqui, dos ataques espirituais. Meu Deus, quem não assistiu aquela aula tá bem resumida, porque Mateus deu aquilo em mais de 2 horas, eu resumi e bem menos, tá aqui no meu canal do Instagram. Os bloqueios, os ataques espirituais, bloqueios emocionais, a imaturidade espiritual, imaturidade emocional. A gente precisa romper esses vasos, as crenças limitantes. A gente precisa romper o vaso da falta de fé, do conhecimento que precisa também para a gente chegar onde a gente quer chegar. Que conhecimento é esse? Que vaso pequeno é esse? Eu preciso quebrar esse vaso porque eu preciso do conhecimento de vendas, eu preciso do conhecimento do digital, eu preciso do conhecimento do autoconhecimento para me conhecer melhor, eu preciso do conhecimento de saber me comunicar melhor, eu preciso fazer leitura nas pessoas corporal para entender o que elas estão falando além da boca. Eu preciso ter esse conhecimento. Seja bem-vindo, Júlio. Eu preciso romper esse vaso do conhecimento que eu preciso romper para chegar aonde eu quero. Então, a gente precisa aprender como fazer dinheiro. Você não quer prosperar? Fazer dinheiro é uma consequência, a gente sabe disso. Mas para antes de conseguir essa consequência, não só a parte financeira, a prosperidade financeira, mas um bom relacionamento, um casamento feliz, bons relacionamentos, bons sócios, bons negócios, criar uma empresa, deslanchar no digital, ir mais longe, alcançar mais pessoas. Tudo isso a gente precisa primeiro expandir a nossa mente. A nossa mente, expansão de consciência, expandir e ter maturidade espiritual e emocional. Sem isso não caminha. Transformação, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal é fundamental. Qual é o outro vaso que a gente precisa quebrar? Que está impedindo a gente de crescer? A nossa falta de confiança, as nossas inseguranças, muitas dúvidas, muitos medos demais. Medo de quebrar, medo de fracassar, medo disso, medo daquilo, né? Com o vaso da acomodação. Quantos de nós estamos aí acomodados da preguiça, não quer acordar cedo porque dá trabalho, tem que aprender, tem que estudar, tem que não sei o quê, tem que fazer um monte de coisa
para o nosso próprio negócio, antes mesmo da gente ir para o nosso trabalhozinho, aquele que a gente está fazendo lá em paralelo, que está pagando as contas. E quem quer prosperar na vida e está aí na transição, está em 2 lugares, que tem 2, 3 trabalhos, precisa acordar mais cedo, porque vai fazer essas coisas que precisam ser feitas e quebrar os vasos. E que horas? Que horas? Se não é acordando mais cedo ou dormindo mais tarde. Eu não conheço. Eu não conheço outra forma. É isso mesmo, Júlio. Tamo junto. É verdade. É isso aí mesmo, Jorge. Então, vem comigo aqui, ó. Tem mais vasos que a gente precisa quebrar pra gente poder avançar. Que eu vou dar aqui as nossas inseguranças, dúvidas, medos, acomodação, a preguiça, a falta de foco, até de objetivo, de clareza, a preguiça de acordar cedo para prosperar no nosso negócio, quebrar também vazamentos de energia. A gente tem muitos vazamentos de energia, é gente que nos consome, coisas que a gente está levando nas costas que não é nossa, é dos outros, excessos que a gente comete, excessos estão vazando a nossa energia, que tiram a nossa energia, que no outro dia a gente não consegue acordar cedo para avançar, prosperar e quebrar esses bloqueios. O que está tirando a tua energia? O que está tirando o teu foco? São pessoas? São coisas? São vícios? O que são? Vamos colocar isso no papel, como eu falei no início da live. Vamos identificar o que precisa ser rompido e o que a gente precisa fazer para alcançar aonde a gente quer chegar. Quais outros vasos que a gente precisa quebrar para que a nossa árvore cresça e dê frutos. Os vazamentos de energia, já falei também. E ter clareza para onde a gente está indo, foco, porque se a gente não tem aí um propósito claro, a gente vai ficar rodeando igual o cachorro atrás do próprio rabo. E quando a gente tem um propósito claro e a gente faz o que precisa ser feito, quebrando esses vasos aqui, a gente vai dar frutos. E a gente vai se tornar uma pessoa imparável. Ninguém mais vai conseguir nos parar. E aí, aquela visão que às vezes até a gente mesmo tinha da gente, de um fruto que não ia dar nada, né? Que ia ser algo que... o improvável, né? Aquela pessoa lá é improvável. Como falavam pra mim, olha lá, a filha da Neuza. Olha lá, filha da Neuza. O improvável que deu certo? Pois é, a improvável que deu certo. É o nome do meu livro, por sinal, a filha da Neuza. A improvável que deu certo, gente. Pois é. Então, se a gente não tem um foco, um propósito claro, e a gente não fizer o que precisa ser feito, a gente nunca vai ser aquilo que Deus nos chamou. E a gente precisa se tornar uma pessoa imparável. Imparável. Porque você já é uma árvore frutífera. Você nasceu para isso. Uma árvore frutífera, ela é imparável e vai alcançar o seu potencial e dar frutos, assim como Deus criou você para isso. Então, uma árvore, ela não cresce na sombra, né? Não cresce em vaso pequeno, não cresce em terreno batido, onde tem estagnação, onde é infértil, onde é um chão socado e que vive sempre do mesmo jeito. Aí, o que é o mesmo jeito? Todas essas coisas que eu falei aqui, que tem dentro da gente a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, eu não vou mudar. Isso aqui não vai fazer você crescer. Quem vive na zona de conforto, a mesma coisa. Quem é resistente a mudanças, a mesma coisa. Quem não se esforça além dos limites, a mesma coisa. Não vai crescer. Não vai romper os vasos. E não vai dar frutos. Porque nunca vai se tornar uma árvore frutífera. Então, a árvore não cresce em terreno de chão de pedra, que são os nossos egos também, os impedimentos, os bloqueios. E ele falou uma coisa muito interessante que são os bloqueios naturais, que é aquilo que eu trabalho na questão da cura das emoções, que é aquele dispositivo interno do nosso inconsciente. O que é um bloqueio natural? Aqueles dispositivos internos do nosso inconsciente, que
que age como uma defesa para se defender. O nosso subconsciente, o inconsciente, cria formas de dizer pra gente que a gente não precisa daquilo pra gente se desbloquear. Vou dar um exemplo. Até escrevi um exemplo aqui. Você quer crescer, ser exponencial, quer prosperar, né? Você é consciente disso e diz assim, aí o seu subconsciente diz assim, pra que você quer crescer? Pra que você quer crescer? Você sabe que isso vai dar trabalho. Isso aí dá muito esforço, aquela tua vidinha ali tá boa demais. Fica ali, teu saláriozinho é bom. Não, esse casamento aí, esse relacionamento aí tá bom, fica aí, ó, ele te maltrata, mas tu aceita, tá tudo bem, pra quê? Pra que isso? Pra que tu vai se incomodar? Acordar cedo pra prosperar, estudar, e tem que fazer mentoria, e tem que botar dinheiro, pra quê? Você sabe que... Aí vem a justificativa, olha a justificativa do inconsciente. Você sabe que tu nunca vai ser rico. Ninguém da tua família é rica. Tu nunca vai ser rico. Ou ainda, mas pra que tu vai sair disso aí? Tu é igual a tua mãe. Tua mãe tá apanhada igual um cachorro do teu pai. Tu aceita também. Pra que vai mudar? Pra quê? Não precisa. Tá bom assim. Então o nosso inconsciente, ele fica colocando justificativas para se defender, porque ele sabe que vai dar trabalho se a gente resolver mudar tudo isso. E é uma defesa nossa, não querer consumir energia. Então o nosso inconsciente fica arrumando coisas, inclusive justifica essas coisas, dizendo que a gente não precisa. Que a gente não precisa disso. Então são muitas das coisas que nos bloqueiam são as crenças limitantes. Porque foi plantado no nosso inconsciente que a gente nunca ia ser rico, que a gente nunca ia ser feliz, que nenhum casamento dá certo, que amor é sofrimento e um monte de coisas. Então, quando a gente quer mudar essas coisas na nossa vida, o que está registrado dentro da gente no nosso inconsciente são essas defesas que dizem, pra quê? Pra quê? Amor é sofrimento, casamento é fracasso, você nunca vai ser rico, ninguém da tua família foi. Entende? Tá fazendo sentido, gente? Seja bem-vinda, Maria. Faz sentido o que eu tô falando aqui? Me diz aí. Então, hoje é o dia de romper limites e de estourar as tampas, tá? O que diferencia uma pessoa do sucesso ou do fracasso é o seu posicionamento diante da vida e as suas decisões, os hábitos no dia a dia, o seu comportamento. Nada mais além disso vai ser diferente, tanto para cima quanto para baixo, tanto para o sucesso, para a prosperidade, quanto para o fracasso. Aliás, o fracasso não existe, mas o que existe são pessoas que desistem. E aí você cansa de nadar e de morrer na praia. E aí você desiste. Então não é isso que eu tenho certeza que não é isso que você quer para você. Então se permita ser direcionado, guiada, conduzido, né? Deixa aquele que te criou, Deus, te guiar, te conduzir, te direcionar. Mas para isso você precisa realmente construir um ambiente com ele no secreto, no íntimo, relacionamento íntimo, para que você possa desenvolver habilidades de escutá-lo, de sentir a sua presença, ele vai te mostrar de alguma forma, através de um livro, através de pessoas, através de mentorias, através de um sonho, ou você vai escutar pelos ouvidos psíquicos, ou você vai ver pelos olhos psíquicos, ou você vai sentir no seu coração, ou você vai sentir o cheiro das coisas, sentir o cheiro do coração das pessoas, do cheiro das coisas, se é bom, se não é. Deixa Deus te dizer como é o cheiro do coração daquela pessoa para ser um sócio seu, se vai ser bom ou se não vai. Daquela pessoa para você ter um relacionamento, se vai ser bom ou se não vai. Deus vai te dizer, e a gente precisa desenvolver isso, tá? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E tem umas coisas aqui que
que eu até não ia falar, mas diante aqui do horário, e ainda dá tempo, porque 2 horas tem uma aula hoje com o Matheus no Zoom. Quem quiser vai lá, que ele vai falar sobre, terminando a aula de ontem, que é sobre os bloqueios, sobre os ataques espirituais das trevas, do coisa ruim. Ele vai dar essa aula fechada, porque não é para todo mundo. Realmente não é todo mundo que está preparado para ouvir coisas de trevas, macumbaria, bruxarias e tantas outras coisas. Ele vai dar hoje às 2 horas da tarde. Entra lá no grupo, entra em contato com a equipe dele, que eles ir para pegar o link do Zoom, tá? Então, ainda dá tempo de eu falar sobre isso aqui. Tampas que precisam ser rompidas, limites que precisam ser rompidos, e eu quero que você identifique dentre essas que eu vou falar, aquelas que você precisa romper na sua vida, tá bom? Vamos para tampas de Saul. Sim, Saul teve tampas que ele teve que romper. Medo de quê? De quase tudo. Mas acontece que medo, ela é proporcional à nossa ignorância. Então, o que acaba com o medo é o saber, é ir atrás de respostas. É ir atrás das respostas. Então, tenha disposição para confrontar as suas limitações. Tem uma passagem que diz assim, né? O perfeito amor lança fora todo o mal. Lança fora todo o medo, né? Então, a gente busca o conhecimento, tenha confiança e fé naquele que nos criou, que nos protege, que tudo vai dar certo. Rompa seus medos, rompa as tampas. Vamos lá. Sim. E aí fica a pergunta, né? Quais são os nossos medos? Rejeição, reprovação, opinião popular, das críticas, humilhação, se expor ao ridículo. O que é? Quais são os medos que estão nos bloqueando? Que a gente precisa romper? Opinião alheia, opinião popular, a gente se importa muito com a opinião dos outros, sobre o que os outros vão falar a nosso respeito, ou o que vão pensar a nosso respeito, ou o que vão falar da gente ou pra gente. Então a gente precisa prestar atenção. É opinião alheia? Precisa romper isso? Isso te incomoda? Precipitação. Você é uma pessoa precipitada? Faz as coisas no impulso? Quem é precipitado peca e cai. Peca e cai. Então, não vamos pela pressão popular de alguém que diz, vai, faz isso, faz aquilo outro, vai logo, toma logo uma decisão. Pô, você tá demorando demais. Não faça as coisas na pressão precipitadas. E outra coisa, a insensatez, impulsividade, que inclusive ser uma pessoa impulsiva é um pouco, caminha junto ali com uma pessoa precipitada. Então a gente pode ser precipitado e impulsivo também. Então, na verdade, a impulsividade ela precede ali, né, a precipitação. A gente se precipita e aí a gente se impulsa, vai no impulso e faz caca. E aí, às vezes, na maioria das vezes, a gente mesmo cava o nosso próprio sofrimento, causando dores para nós mesmos, por causa que a gente não pensou direito, não consultou o coração, não consultou Deus, não avaliou todas as possibilidades, o terreno, e aí, pau na cabeça. Toma de novo aquele pau na cabeça. Outra tampa que Saul precisou, né, destravar aí. A falsidade. E aí é muito legal, porque a gente precisa prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que mais vão nos puxar para trás, elas estão ao nosso redor, perto da gente. Pessoas falsas, pessoas que nos cercam. E aí tem o outro lado da moeda. E a minha falsidade? Eu sou quanto na régua de falsa? Com as outras pessoas, com as coisas com que eu faço, comigo mesma. Então tem dois lados da moeda aqui. As pessoas falsas que estão ao nosso redor e a nossa falsidade. Precisa desbloquear e limpar isso na nossa vida. Outra coisa, ciúmes e inveja. Pessoas perto da gente que não se alegram com o nosso sucesso, com a nossa prosperidade. Prestou atenção, né? Ciúme e inveja. Aquilo que eu falei antes. Tenha um nariz treinável
para você cheirar e sentir por intuição, sentir no seu coração qual é a intenção que está no coração daquela pessoa. Aquela pessoa invejosa, ela é ciumenta. Quando ela olha para você, ela julga, ela critica, ela sorri na tua frente, mas por trás ela está se mordendo porque ela não tem o que você tem, ela não é o que você é e não vai alcançar e não vê possibilidade de alcançar aquilo que você está alcançando. E outro lado da moeda, o quanto você é invejoso, invejosa, ciumento e ciumenta. Se você sente, pensa, vamos assim, ó, se você sente que alguém está crescendo, vamos lá, vamos mexer na ferida agora, vamos quebrar esse vaso aí pra gente romper essa nhaca na nossa vida. Quando você sente que alguém do seu lado ou próximo de você está crescendo, está prosperando, está se destacando, está enricando, está sendo exaltado, está recebendo méritos, por seu próprio esforço, inclusive, não veio nada de graça, ou até pela sua beleza, ou até por sua luz, porque a luz incomoda quem não tem, quem está nas trevas. O que você sente? O que você pensa da pessoa? Quais são as suas avaliações em relação à pessoa? E aí nas avaliações entram os seus julgamentos, as suas críticas, o que sai da sua boca para falar daquela pessoa? Para diminuir o outro, para inferiorizar o outro, para humilhar o outro. Bingo, é a chave. Olha que chave. Com relação à inveja, ciúme, em relação ao que a gente tem das outras pessoas. A gente precisa limpar o coração. Pede a Deus para limpar esse coração. Porque coração invejoso não prospera. Né, Edmar? Pois é, em Eclesiastes 1, 4-7, ele está dizendo, tem que mudar mesmo, pois as águas só correm para o mar, e o mar nunca enche. Exatamente, que coisa mais maravilhosa. Esse mar de prosperidade aí, ó, é infinito, mas a gente só vai chegar lá se a gente limpar esse coração. Não é isso? Confirma aí pra mim, porque você sabe que eu tô aprendendo agora, né? E agora a gente vai falar rapidinho sobre as tampas de Davi. O que Davi viveu, que ele precisou romper, que aconteceu com ele, que é exemplo para nós. E a gente precisa identificar aqui nas tampas também de Davi o que tem na gente para a gente romper as nossas tampas. Vamos lá? A família. Família complicada? Você teve um histórico de família muito complicada? Eu também. Bem-vindo ao clube. Família desestruturada? Bem-vindo ao clube. Então, se a nossa família foi muito complicada ou é complicada, você se sentiu humilhado, rejeitado, todas aquelas feridas emocionais que eu falo aqui, com as quais eu trabalho, e você os rejeita, ou você se sente envergonhado, acha que eles só dão vexame, que você não quer nem andar com eles, não quer ir nem para os almoços de família, tem ódio, tem raiva de pai, de mãe. Meu Deus, precisa limpar tudo isso aí. Porque a gente não é aquilo, o fruto. Tudo bem que a gente é da nossa família, mas aquela família não nos define. Ela não nos define. A gente decide a nossa vida de acordo com tudo que aconteceu, no sentido de que a gente olha para aquilo e aprende com aquilo, mas aquilo não nos define. E aí, a gente não pode justificar as nossas fraquezas por causa daquela família ou daquele histórico turbulento, de uma família fracassada ou de uma família desestruturada, que não te deu isso, não te deu aquilo, não te deu aquilo outro. Perigo, inclusive, de a gente entrar no vitimismo e no coitadismo com relação a isso. E também a gente não pode rejeitá-los e a gente tem que curar a nossa questão com pai e com mãe se a gente quiser prosperar. Mas voltando aqui para a questão da tampa do Davi, não importa se a nossa família é complicada. O que importa é o que eu vou fazer da família que eu vou construir para mim.
seu esposo, sua esposa, seus filhos. Isso é o que importa. Porque a gente não precisa replicar as complicações e tudo aquilo que a gente recebeu da nossa família para a família que a gente está construindo. Então, o que importa é como a gente vai construir e criar a nossa. Outra tampa de Davi, reclamação. Isso aí eu já falei ontem, né? E antes de ontem, nesse transbordo aqui. Não prospera quem reclama, tá? Então, Davi não reclamava. Ele não se escondia atrás dos bloqueios, nem de travas, e nem da história da sua família. É um excelente exemplo para a gente seguir. Fantástico. Tem um outro aqui, tampa de Davi. Saul foi uma tampa de Davi, que ele era superior, ele era líder, só que Saul sufocava e não deixava Davi crescer. Edmar, tô falando bobagem? Se eu estiver falando bobagem, você me diz aqui. Porque até onde eu li aqui e onde eu tive a aula foi isso que eu entendi. Que uma tampa de Davi foi Saul. É isso mesmo. Por quê? Sufoca. Então a gente tem que olhar se tem alguém que a gente respeita, que é um líder da nossa família ou da nossa comunidade ou até lá da nossa igreja, né? Alguém que liderou a gente em algum momento, que a gente até admira, mas que, na verdade, essa pessoa de relevância, ou às vezes é um sócio, ou às vezes é alguém da família, ou às vezes até um parceiro, um companheiro que é invejoso, que é ciumento, e que tá puxando o teu tapete e você não tá percebendo. A gente tem que perceber essas coisas. Essa tampa aí, a gente precisa resolver esse perrengue. Você sabe que depois de casado, né? Tem que investir depois no treinamento, e aí não vai dar para desfazer. E aí vem a questão que a gente tem que investir no treinamento e mudar esse perrengue. Porque pessoas assim só vai nos derrubar e colocar a gente para baixo. E aí a gente não vai conseguir estourar a tampa e nem quebrar o vaso. Tá bom? Outra tampa de Davi é a juventude. Ou seja, quando a gente acha que tem muita ingenuidade, ou seja, a falta de maturidade. Só que, para Deus, a coisa não funciona assim. Às vezes a gente se acha novo demais, né? Para dar respostas a Deus do fruto. Ai, é muito novo, não tem maturidade. Ele não tem fruto para dar. Tem sim. Tem sim. Porque quem vai olhar pro coração daquele jovem é Deus, não é tu? Então, Deus conta só com a nossa disposição e a nossa resposta. Nada mais. E a outra coisa, outra tampa de Davi foi Moisés, né? Que achava que era velho demais. Eu não tenho nada para entregar. Tô velho, já não sirvo para mais nada, né? Não tenho conhecimento, não estudei, não sei tecnologia, não fiz faculdade. Se acha velho demais para dar resposta para Deus do seu fruto. Quanto fruto tem um velho, entre aspas, de sabedoria para entregar? Imagina se tiver um conhecimento digital. Jesus, essa sabedoria vai chegar do outro lado do mundo. Então, para Deus, o que conta é a nossa disposição e a nossa resposta com relação ao nosso fruto. Nunca se ache velho e nunca se ache novo, que não tem condições de dar respostas para Deus. Que isso fique bem gravado no seu coração. Então pega tudo isso e para de dar desculpas na sua vida. E vai fazer o que precisa ser feito, rompa suas tampas, quebre seus vasos. Porque você é a semente de Deus, que veio para escolher uma terra fértil, para dar frutos, crescer, prosperar, romper e dar frutos como uma linda árvore frutífera. Cheguei a me arrepiar todinha. E é poderoso demais isso. Confia em Deus, caminha com Deus. Íntimo, relacionamento íntimo, no secreto. Faz o que precisa ser feito, que a prosperidade vai chegar para ti. Eu sei o que eu tô falando, porque eu já tô prosperando. E tá exponencial depois que eu comecei realmente a caminhar com a palavra. Eu sempre caminhei com Deus, depois de um determinado ponto da minha vida. Mas depois que eu comecei a estudar a palavra, e há um ano que eu venho para cá. E olha que esse ano eu até não me dediquei tanto. Agora, no final do ano, eu estou me dedicando muito mais. E estou abrindo a minha boca, o verbo, coisa que eu nunca nem abri
a Bíblia na minha vida. Gente, eu falo, parece que eu tenho até propriedade. E eu nunca estudei. Nunca peguei para estudar, porque eu não venho dessa linhagem. Eu venho da linhagem de ateus, de espíritas, kardecistas, e tem outros conhecimentos espirituais, inclusive do mundo oculto, que eu não quero entrar em detalhes aqui, mas ontem eu falei, na aula de bloqueios, de ataques espirituais. Eu falei, abri o verbo sobre a minha vida, tá aqui na grade do feed. Vocês sabem. Aí foi para kardecismo, budismo, espiritismo e todos os ismos, até que, seja bem-vinda, Cláudia, até que eu dei voltas que foram apenas distrações da minha vida para eu fugir e sair e permanecer fora do verdadeiro caminho, que era a palavra de Deus. Está onde? Nos profetas. Está onde? Na escrita. Naquele livro maravilhoso. Inclusive, vou deixar aqui a minha honra aos católicos por terem condensado a palavra nos pergaminhos no livro chamado Bíblia. Porque se não fosse eles, a gente não teria Bíblia hoje. E eu passei também, fiz toda a peregrinação do catolicismo também. Mas só agora eu descobri realmente que eu posso ser exponencial se eu realmente tiver a palavra viva dentro do meu coração e abrir a minha boca para falar dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Respiremos. Então, rompa suas tampas, rompa seus limites para prosperar de forma exponencial em 2024, porque eu tenho certeza como foi para mim, está sendo para mim, vai ser para você também, além da curva. Caminho, e vai ser de forma sobrenatural, divino na sua vida. Deus permite que existam essas tampas para que a gente possa usá-las de degraus para a gente se tornar forte e sábios, tá? Para a gente prosperar todos os dias, todas as áreas da nossa vida. É isso. Gratidão a quem passou por aqui. A todos que estão por aqui, eu desejo um excepcional dia para você. Amanhã estarei aqui transbordando, porque é meu aniversário amanhã, 31 de dezembro. Seja bem-vinda, Lisa. E para mim é uma honra estar aqui para servir, porque nas coisas do reino tudo é diferente, né? Os humilhados serão exaltados e maior é o que serve. E eu quero transbordar esse conteúdo do Matheus Ribeiro para vocês. Eu faço questão, estarei aqui amanhã ao meio-dia, em tudo aquilo que ele trouxer pra gente, tanto hoje na aula do Zoom, quanto hoje à noite na vigília, às 23 horas. É só ir pros canais das mídias sociais dele que você vai saber. Ou na aula de amanhã de manhã, cedo, tá bom? Vem comigo, tamo junto para prosperar todos os dias e de forma exponencial. Em 2024. Deus é contigo, conosco, hoje e sempre. Amém? Amém. Tamo junto. Até depois do fim.